A transmissão fantasma da Estação 47. Em um mundo onde o invisível muitas vezes permanece ignorado, certas frequências escondem mais do que apenas estática. Em algum ponto entre o real e o impossível, existe uma estação de rádio que jamais foi oficialmente registrada. Uma frequência que insiste em emitir sons, mensagens e ruídos. Mesmo quando desligada, ela é conhecida como Estação 47. Tudo começou em meados da década de 1980, no leste da Europa, quando operadores de rádio amador começaram a relatar interferências constantes vindas de uma frequência que não deveria estar ativa. Era como se alguém ou algo estivesse transmitindo de um local esquecido em uma linguagem incompreensível. Inicialmente foram ignorados. Supôs-se que era apenas uma interferência atmosférica, talvez equipamentos militares testando comunicações. Mas os relatos cresceram e as coincidências começaram a assustar. Os primeiros registros documentados da Estação 47 surgiram em 1987. Um grupo de radioamadores da antiga Tchecoslováquia publicou em um relatório descrevendo uma sequência de sinais reguladores, quase como batidas cardíacas digitais. A cada hora, em um ponto, um sinal agudo era transmitido, seguido de uma voz distorcida que dizia em russo as palavras: "Estamos ouvindo." Depois, silêncio, e então o som de respiração. Durante anos, investigadores tentaram triangular a origem do sinal. Ele parecia saltar de um local para o outro, como se não estivesse preso à lógica geográfica. Houve quem afirmasse que ele vinha dos arredores de Chernobyl, mas outros captaram a mesma transmissão do norte da Alemanha ou até mesmo da Islândia. A teoria mais aceita? A Estação 47 não estava em nenhum lugar físico. Ela existia em uma frequência presa entre esta realidade e outra. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em 1991, um homem chamado Henrik Dvorak, ex-militar e especialista em comunicação, decidiu investigar a fundo a origem da transmissão. Ele dedicou 2 anos de sua vida viajando por diversos países do leste europeu, munido de equipamentos de rastreio, tentando decifrar os padrões da Estação 47. Henrik começou a notar que a estação se comportava de forma inteligente. Quando ele se aproximava fisicamente do ponto de maior intensidade do sinal, a frequência mudava de tom como se soubesse que estava sendo seguida. Em seus cadernos, escreveu: "A Estação 47 me observa. Não sei como ou porquê, mas sinto que ela responde aos meus movimentos. É como caçar um animal que também está caçando você." Em 1993, Henrik desapareceu. Seu último registro foi uma gravação em fita cassete enviada anonimamente para um fórum de rádio amador na Áustria. Nela, a voz de Henrik soa desesperada, sussurrando: "Não é humano. Não é humano. Eles vêm da transmissão. Eu vi olhos no som." Desde então, a Estação 47 passou a ser evitada até mesmo pelos mais curiosos. Mas ela nunca parou de transmitir. Décadas se passaram. Em 2012, uma jovem engenheira de som da Alemanha, chamada Clara Waves, decidiu fazer um experimento acadêmico. Ela montou um sistema de captação de ondas de rádio capazes de rastrear frequências não registradas e passou meses registrando dados em tempo real. A ideia era simples: mapear anomalias para compreender falhas de equipamentos de comunicação modernos. Mas Clara captou algo que não esperava. Na madrugada de 4 de março, às 3h47 da manhã, um sinal invadiu todos os canais do sistema. Não foi um som, foi uma imagem. Ela relatou que os monitores exibiram por menos de 2 segundos o que parecia ser a face de uma mulher sem olhos, encarando diretamente para a câmera. Não havia nenhuma câmera conectada. A imagem foi gerada pelo sinal,
Após isso, o sistema entrou em colapso. Clara passou por surtos psicóticos nos dias seguintes e, segundo relatos médicos, repetia continuamente: "Ela está na frequência. Ela está esperando que alguém ouça de verdade." A gravação foi arquivada por instituições acadêmicas, mas ninguém conseguiu replicar o fenômeno. Alguns afirmam que ela acessou acidentalmente a estação 47. Outros dizem que foi algo muito pior. Existe um padrão macabro nas datas e horários da transmissão. Historicamente, os picos da estação 47 acontecem entre 3 e 4 da manhã. Especialistas em criptografia tentaram decifrar os códigos que às vezes são transmitidos em forma de números ou letras desconexas, mas ninguém conseguiu chegar a uma mensagem coerente. Apenas um padrão emergiu: a repetição da palavra eco em diferentes línguas. Eco, eco, eco. Como se fosse uma entidade tentando repetir algo que ouviu ou imitar um som humano. A pergunta que permanece é: quem ou o que está por trás da Estação 47? Em 2019, um grupo de pesquisadores independentes alegou ter encontrado uma instalação abandonada na Sibéria, conhecida localmente como Zona Morta. Era um prédio de 3 andares, enterrado quase que completamente na neve. Dentro dele, um estúdio de rádio completamente funcional, coberto de poeira, mas com um único aparelho ainda aceso, um transmissor. O local parecia ter sido evacuado às pressas. Havia registros com datas entre 1984 e 1992. Os papéis, muitos já deteriorados, faziam referência a algo chamado Projeto Eco. Descrições vagas falavam de um experimento com ondas sonoras de baixa frequência, destinados a encontrar a fonte. Mas a fonte do quê? Entre os papéis, havia uma carta nunca enviada, escrita à mão por um homem chamado Dr. Mikhail Orlov. Ela dizia: "Nós abrimos algo. O som é uma chave, mas também é uma prisão, e nós quebramos a tranca. A estação 47 não está mais transmitindo, ela está ouvindo." A estação continua ativa até hoje. Ainda há pessoas que sintonizam por curiosidade, especialmente durante a madrugada. Muitos relatam sentir tonturas, náuseas ou inquietação extrema após ouvir por apenas alguns minutos. Um relato recente, publicado em um fórum obscuro da Deep Web, detalha a experiência de um homem chamado Theo. Ele teria construído um receptor capaz de isolar a frequência da estação 47 com precisão. Segundo ele, a transmissão o levou à beira da loucura. Quanto mais tempo eu ouvia, mais eu sentia que algo se aproximava. No início eram apenas ruídos, depois vieram as vozes, os nomes, até que uma noite a voz chamou o meu. A transmissão dizia: "Você está pronto?" Theo relatou que desligou o aparelho imediatamente e tentou destruí-lo. Mas mesmo depois disso, continuou ouvindo a voz dentro da própria cabeça. Outra teoria que circula entre estudiosos do ocultismo é de que a Estação 47 seria um espelho auditivo, um portal acústico capaz de captar ecos de outras dimensões onde o tempo e o espaço funcionam de maneira completamente diferente. As transmissões, segundo eles, seriam mensagens de retorno enviadas por entidades presas nesse outro lado. Essas entidades estariam tentando estabelecer contato, não para pedir ajuda, mas para encontrar um caminho de entrada em nossa realidade. E há um detalhe ainda mais perturbador. A cada década, o sinal da Estação 47 se torna mais forte. Em 1987, ele podia ser ouvido apenas com equipamentos específicos. Em 2025, há relatos que transmissões semelhantes estão sendo captadas por celulares comuns. Em um caso registrado em Osaka, no Japão, um homem alegou que sua assistente de voz começou a repetir uma frase misteriosa às 3h47 da madrugada: "Estamos ouvindo. Sintonize, sintonize." O aparelho não estava conectado à internet. Casos como esse se acumulam e a pergunta ecoa como um sussurro digital: o que acontecerá quando todos nós estivermos sintonizados ao mesmo tempo? Será esse o objetivo da Estação 47? Ser ouvida
por toda a humanidade. Talvez, em breve, não será mais necessário procurar pela frequência. Talvez ela nos encontre e então será tarde demais para desligar. Se você gosta de histórias misteriosas, sobrenaturais e perturbadoras como essa, inscreva-se no canal Fatos Impressionantes. Aqui, o inexplicável ganha voz e o impossível se torna realidade. Ative o sino para não perder nenhum episódio sombrio e compartilhe este vídeo com alguém que também tem coragem de encarar o desconhecido. Nos vemos no próximo mistério.